Fala, agroprotagonistas! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E hoje no Agro Compartilha estou recebendo aqui o Gabriel Nunes, que é CEO da Revela, e vamos falar sobre uma temática super inovadora dentro da agricultura, que é a nanotecnologia. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Gratidão pelo convite, Leonardo. Muito feliz por estar aqui com vocês. Maravilha. E para a gente iniciar aqui, Gabriel, se apresente para os agroprotagonistas que nos ouvem. Pessoal, eu sou engenheiro de materiais. Fiz uma graduação bastante extensa numa universidade federal aqui em Santa Catarina. Passei por um período bastante importante da minha ainda graduação na Alemanha, depois na Áustria. Rodei por algumas universidades após isso, sendo uma das últimas Stanford University nos Estados Unidos. E venho atuando no ramo da nanotecnologia desde 2009, ou seja, acumulando alguns tijolinhos ao longo da carreira, né, Leonardo? Com certeza. E aí, uma capacitação impecável. Então, agroprotagonistas que nos ouvem, vamos prestar bastante atenção, tirar insights e muitas provocações aqui sobre inovação dentro do agronegócio. E para a gente iniciar, Gabriel, qual que é o potencial da nanotecnologia no agronegócio? Olha, nanotecnologia no agronegócio, dentro da nossa empresa e dentro dos nossos treinamentos junto aos nossos clientes, nós tratamos como a próxima revolução industrial, obviamente dentro do agronegócio. Nós estamos diante de realmente executar o sonho de todo agricultor ou de todo empreendedor do mercado do agronegócio, que é fazer mais com menos, né? Então nós não estamos aqui para substituir as tecnologias centenárias, mas nós estamos aqui com a Nano para potencializar o que já existe no mercado. E obviamente trazendo redução de custo, produtividade e outros benefícios que a gente vai conversar ainda hoje. Maravilha! E afinal, falando de tecnologia, de inovação, fazer mais com menos, o que é essa nanotecnologia? Explica aqui para os agroprotagonistas. Joia! Bom, eu adoro responder essa pergunta porque, como bom engenheiro, eu faço muita analogia, né, Leonardo? Então, assim, gente, nanotecnologia é uma tecnologia vinculada a um tamanho, né? Nano é uma escala de medida. Como nós temos quilômetros, metros, centímetros e por aí vai diminuindo as escalas. Quando nós temos escalas muito pequenas, a exemplo de 10 elevado a menos 9, nós estamos numa escala de medida chamada nanômetro, né? E existem inúmeras literaturas, a exemplo uma europeia chamada NanoReg, que trata que tudo que é nano tem um tamanho menor que 100 nanômetros. Ou seja, para quem conhece a micro, né, menor que 0,1 microns. E isso, diante da teoria, é uma verdade e é um fato. Entretanto, desde 2016, quando eu comecei a estudar nanotecnologia no agro, nós identificamos uma grande oportunidade de interpretar de uma maneira diferente que eu venho compartilhar com vocês. Alguns materiais, nutrientes, por exemplo, desses que estão aplicados no agro, e eu vou trazer exemplos como molibdênio, zinco, cobre, cobalto, né? Alguns desses micronutrientes, eles somente abaixo de 100 nanômetros não apresentam novas características, que é essa a vantagem da nanotecnologia. Mas por que, Gabriel? Bom, nós temos toda a questão de translocação de elétrons e relação com as células vegetativas nas plantas. E alguns destes elementos só apresentam novas propriedades abaixo de tamanhos ainda menores que 100 nanômetros. Então, alguns menores que 60, menores que 50, menores que 40. Então, o padrão de nanotecnologia para o mundo é menor que 100 nanômetros. Entretanto, Leonardo, para o agronegócio, existe um pouquinho mais de complexidade que, obviamente, a gente consegue resolver a partir de muitos estudos, traduzindo o quê? Um material ele é nano quando ele apresenta uma nova propriedade e uma potencialização de propriedades.
e para cada elemento, né, já que o agro é um pouquinho complexo, para cada elemento nós temos um tamanho específico para revelar uma nova propriedade. Maravilha, Gabriel. Então tem muita pesquisa envolvida, muita investigação, né? E você falando aí a descrição, como que funciona, esse propósito de fazer menos com mais, né? Isso é muito importante. E como que se aplica a nanotecnologia no agro nesse propósito? Olha, é bastante curioso, mas um dos nossos propósitos dentro da empresa é não levar complexidade junto com a tecnologia, né? Nós temos um compromisso muito grande de atuar junto com os nossos clientes e levar muito mais solução do que problemas, né? Então, existem algumas maneiras, né? Nós podemos falar tanto de agroanimal, nutrição, ou agrovegetal, que pode ser nutrição e proteção, né? O nosso foco, Leonardo, apesar de a nanotecnologia ser transversal, o nosso foco é químico, né? Então, nós entregamos bombonas, tambores, IBCs de produtos químicos. E a nanotecnologia, nós conseguimos comprovar, por meio de inúmeros protocolos, ela consegue contribuir para todos os estágios fenológicos das culturas, né? Ou seja, eu posso incorporar nanotecnologia lá na granulação ou na formação do cristal de um NPK, de um supermap, ou até num anti-dust, para quem comercializa anti-dust, né? Eu posso incorporar em qualquer estágio de transformação de tratamento de semente, um TS, um TSI, seja no coating ou seja numa incrustação, ou, vamos lá, todas as aplicações foliares, né? Isso são produtos ou pós-molháveis, né, muito compatíveis com a água, que são normalmente mais custosos por serem muito mais processados industrialmente para terem suas secagens. Depois eu vou chegar nesse ponto, né? Ou eles podem ser líquidos, que na grande maioria das vezes os líquidos são os mais econômicos, por eu ter menos estágios de processo industrial. Isso tanto para planta quanto para animal, porque eu posso incorporar numa formulação de rações, eu posso incorporar em alguns produtos spray para curativos, né? Para combater doenças e pragas, tanto bacterianas quanto fúngicas, além de a proteção a insetos, né? Então, a metodologia de aplicação, Leonardo, é uma aplicação aditiva, onde se já existe um produto ou uma formulação de mercado, como eu havia comentado no início da conversa, e eu potencializo aquele efeito através de elementos que poderão trazer ou novas propriedades para aquele material, ou eu simplesmente faço um delivery melhor, uma entrega melhor, né? A partir desses nanoveículos ou nanocarriers. Então, as aplicações são bastante vastas, né? De maneiras distintas, mas o nosso compromisso, como eu havia comentado, é químico, é formulação, e a gente entrega a solução. Temos um time de P&D dentro de casa, focado em resolver qualquer desafio de formulação que um cliente possa, porventura, vir a ter. Fantástico. E vocês, agroprotagonistas que estão aí nos ouvindo, assistindo a gente, vocês estão vendo que o cara entende do que fala, né? Então, dentro desse contexto de entender do que fala, a gente sabe que em todos os mercados tem pirataria, tem isso, tem aquilo, né? Produtos falsificados, né? Dizendo que tem tal tecnologia. E esse é um ponto de extrema relevância, a gente trazer mais clareza aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem, né? Como identificar falsos produtos de nanotecnologia. Bom, aqui a gente também angariou nesses últimos 15 anos boas experiências para evitar justamente a entrada de falsos produtos. Quando nós iniciamos a jornada em 2016, Leonardo, algumas empresas, não, mas a gente já tentou isso em 2000X e não funcionou. Eu não existia, nossa empresa não existia, né? Então todo o nosso track record, todo o nosso histórico desde 2009 na indústria não agro, né? Hoje a gente leva pronto para a indústria agro.
existem algumas metodologias, né? E para cada cliente que recebe um lote, além de receber toda uma capacitação, e hoje nós temos parcerias com alguns professores renomados do mercado que executam os nossos protocolos e coparticipam conosco desses treinamentos e capacitações, tanto para os RTVs, ATVs das indústrias, quanto para os clientes chaves das empresas que já utilizam Nano. Mas vamos lá para a parte prática, né? Como que funciona? Existe um paramental muito relevante para a caracterização e prova de nanotecnologia que os nossos clientes, né, têm acesso aqui na Revela. Infelizmente, ainda é comum nós recebermos amostras de nossos clientes, esse produto aqui é nano, eu quero testar contra o teu. E a gente faz a caracterização e, via metodologia, laudo, né, a gente consegue comprovar que não é nano. Né? Por exemplo, um Zeta Sizer ou um Lumini Sizer, eu consigo ter essa comprovação. Mas, obviamente, que no campo nem sempre isso é possível, ou na indústria, lá onde os formuladores que estão nos ouvindo conseguem ter acesso a tanto equipamento de ponta, né, para fazer uma caracterização de uma matéria-prima. E daí eu trago um exemplo prático que eu levo basicamente onde eu faço algumas apresentações, né, que é um efeito físico chamado efeito Tyndall. Né? É um fenômeno físico conhecido por praticamente um século, e quando você está no campo e vê a questão dos raios solares refletindo naquela névoa, naquela poeirinha que tem no meio das florestas que a gente vê, ou até uma poeira de fumaça, basicamente, este efeito físico é chamado efeito Tyndall. E a gente mimetiza a natureza em muitos dos aspectos da nanotecnologia. Desta maneira, eu vou ensinar uma receita de você identificar e caracterizar a nanotecnologia ou não dentro de casa. Você tendo acesso a nanoprodutos, né, você tem que ter um copo de vidro ou um becker de vidro, né, uma água ultra pura, se possível, ou a água mais pura que você tiver acesso, evitar aquela da torneira que tem muitos sais, né? E um copo fica somente com essa água ultra pura. O outro copo você vai diluir gotas e gotas desse nanoproduto até formar uma suspensão ou uma emulsão. A partir daí, você pega um laser, esses pointers que a gente utiliza para fazer a apresentação, você atravessa essa água ultra pura. Você não vai enxergar, se essa água realmente for pura, né, nenhuma reflectância dentro deste conteúdo do copo ou do becker. Por outro lado, se você estiver com nanotecnologia no outro produto, ou seja, nas tecnologias Revela, todas você consegue ver, você literalmente vê a reflectância desse feixe provocado pelo laser através de todo o conteúdo dentro do copo, dentro do becker. É algo muito simples, Leonardo, é algo muito barato e é algo onde na frente da indústria, na frente dos clientes, nós conseguimos rapidamente identificar a presença ou ausência de nanotecnologia. Esse é o mais fácil, é o mais simples, um simples laser, água e um copo de vidro, né? Existem outras metodologias e uma outra que eu vou sugerir bem rapidamente aqui é a volumetria por hectare. Existem alguns produtos de nanotecnologia que se dizem 5 litros por hectare. Desconfie. A grande maioria dos produtos de nanotec da Revela que vão por hectare não se excedem cerca de 20 ml por hectare, sendo que nós temos produtos de 2 ml por hectare, obviamente isso diluído dentro de uma garrafa de um cliente, né? E depois ainda diluído numa calda de 100, 150 litros. Ou seja, olha a grande diferença, né? De 2, 5, 20 ml para 5 litros. Esse é o poder da nanotecnologia, de fazer muito utilizando pouco. Maravilha, ficou bem claro e bem simples como vocês propõem, né? Trazer simplicidade para o negócio. Ficou bem claro, eu gostei muito da exemplificação, da forma de identificar. E agora me surgiu aqui na mente a questão da oportunidade, né? Esse volume baixo de produto, a gente atende tanta coisa no agro,
né, estocagem, né, espaço físico, né, transporte, eficiência, qualidade de aplicação. Temos uma série de benefícios aí. E dentro dessas oportunidades, né, você trouxe aí na sua fala anterior os mercados que vocês já estão atuando, né? Então, entrando aí em grandes culturas, por exemplo, o que você pode trazer de resultado aí que vocês já têm em mãos da nanotecnologia dentro do agro? Sim. Dentro do nosso portfólio, Leonardo, nós temos 3 verticais, né? Alguns autores atuam como 3 plataformas. Uma plataforma, vou começar e exemplificando muito rapidamente em grandes culturas. Uma plataforma é dedicada exclusivamente para micronutrientes conhecidos pelo mercado. Então, como eu havia citado antes, cobre, zinco, molibdênio, cobalto, até aqueles que não são essenciais para a planta, mas são essenciais para o ser humano, como o selênio, né? A Revela oferece ao mercado na escala nano, né? E, obviamente, isso incorporado em produtos agroindustriais para todos os estágios fenológicos. E desde 2016, o nosso foco continua sendo grandes culturas, apesar de termos muitos resultados em HF. Então, em soja, por exemplo, nós temos tecnologias com baixas dosagens, quando a gente trata de 2 ml, como indutores de resistência, né? É um micronutriente, como se fosse um biotônico Foltora, né? Ele vai induzir a resistência e, por exemplo, a gente literalmente zera o problema de doenças através do enfesamento da cigarrinha do milho, né? Ou eu também consigo participar de todas as entradas colaboradas com fungicidas, né? Para induzir a resistência daquela planta e ela não ser cometida por ferrugem ou outras doenças, se for em soja ou em trigo ou em milho, como também em mancha amarela, tudo mais. Por outro lado, quando a gente trabalha com a mesma tecnologia em doses distintas, e daí eu saio de 2 ml e vou para 20 ml por litro, e a partir desse litro por hectare, eu tenho os produtos bombeiros, né, onde eu já tenho a doença instalada, e eu contribuo, ou seja, eu potencializo os fungicidas existentes no mercado para que essa doença seja o mais rapidamente corrigida, né? E a partir daí eu volto a ter uma planta sadia, realizando fotossíntese, tendo um aumento na taxa ETR de translocações de elétrons, e lá no final eu entrego, junto com os nossos produtos, a produtividade, sacas por hectare, e daí é muito vago dizer 6, 8, 13, 14 sacas por hectare, porque varia muito de manejos, né? Mas nós entregamos essa quantidade expressiva na grande maioria dos protocolos, mas também nós entregamos outros valores aos clientes, depende do projeto. Eu tenho um case muito bacana, que nós saímos um PMS de milho de 24 gramas para 29 gramas, né? Porque o objetivo daquela cultura, daquele cliente, era um material focado em exportação e ele queria aumentar essa questão de, além de massa, de proteína por grão, o que a gente acredita que futuramente vai ser a metodologia de precificar as commodities, né? A concentração de proteína ali dentro. Então, quando a gente fala da primeira plataforma, eu faço uma nutrição tão bem direcionada que eu destravo outros desafios da planta. Quando eu vou para tratamento de semente, por exemplo, com nanoselênio, eu tenho um crescimento na nodulação das raízes e, obviamente, eu tenho um combate ao estresse abiótico, de estresse hídrico, por exemplo, dado o crescimento radicular expressivo que baixíssimas doses da nossa tecnologia promove. Ou eu consigo potencializar o vigor da semente, ou eu consigo trazer a nutrição para o solo e, obviamente, favorecer a translocação tanto do solo até a ponta da folha, aumentando a taxa ETR de todos esses elementos de micronutrientes que eu comentei. Isso a gente foca em doenças, bactérias e fúngicas, né? Ajudando os produtos dos nossos clientes. Uma segunda plataforma, das 3, né? Nós temos soluções que são integralmente verdes, à base de óleos microencapsulados. Essa grande vantagem de ser verde
permite que os nossos clientes tenham um selo de orgânicos naqueles produtos, né? Então nós temos uma linha de biofungicidas e bioinseticidas para compor as formulações dos nossos clientes, né? E óbvio, daí a gente tem uma lista gigante de insetos, né? Vou começar com bico do algodão, coxanilha, vaquinha, mosca branca, espodóptera, bicho do café e obviamente, como qualquer outro material, dose e resposta. Quanto menor a dose, eu vou ter muito mais um desalojante. Quanto maior a dose, eu vou ter um inseticida. E isso, obviamente, não é um produto pronto. As nossas matérias-primas fazem parte dos produtos dos nossos clientes, né? E os biofungicidas foram lançados esse ano. A gente está com um resultado espetacular. Os nossos lado a lado com o Mancozeb estão muito frutíferos. E alguns dos nossos clientes já estão trabalhando em busca de registro para essa nova molécula, que é verde, zero resíduo, e a gente sabe que vai ser o futuro do agronegócio. Por último, mas não menos importante, é a terceira plataforma. Todo esse know-how, Leonardo, de encapsulamento, nós começamos a fornecer para clientes que produzem bactérias e fungos. Esse mercado biológico cresce 35% ao ano, apesar de ser um mercado relativamente ainda pequeno no Brasil, né? E nesse contexto eles têm alguns desafios. Por exemplo, não resistem a raios UV, ou não resistem fora de câmaras frias, ou seja, tem um shelf life de 2 meses. Pasmem, tem clientes que tinham prazo de validade de 2 meses. Imagina a demanda de fábrica para isso, né? Quando eles começam a utilizar o nosso encapsulante, para esses micro-organismos, nós estendemos o shelf life acima de 500 dias, sem a necessidade de refrigeração. Então, assim, é algo que não era o nosso foco na fundação da empresa, mas dada a demanda dos nossos clientes, nós conseguimos destravar uma nova funcionalidade dentro do nosso portfólio que até então era desconhecido, que é a questão dos biológicos. Fantástico. Olha só, eu estou impressionado aqui. Eu tenho certeza que os agroprotagonistas que nos ouvem aqui também, eficiência no uso aí dos nutrientes, né, óleos microencapsulados e esses encapsulantes, né, pensando aí em shelf life de produto, né, visto que o grande crescimento do mercado de biológicos, isso daí é uma oportunidade gigante de negócio, né? E para ter maior, né, atendimento aí para os clientes, né, com facilidade, né, ter maior escala, né, porque essa questão do shelf life aí é um desafio bem grande que vem melhorando através de pesquisas de formulação, né, aditivos, como você trouxe aí. Isso aí é algo de suma importância e que a gente precisa estar conectado até para a gente levar esse valor, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores de venda de valor, né? E uma especialidade como essa aqui, a gente precisa estar conectado. Tanto é que a gente trouxe aqui você para compartilhar com a gente aqui. E nas culturas de hortifruti, o que está tendo aí de novidade? Olha, os famosos HFs nos deixam muito felizes. Nós estamos com excelentes resultados em inibição de etileno na produção de maçãs, por exemplo, em aplicações pré-colheita, aumentando o grau Brix, né, com aplicações de baixo custo e conseguindo inibir etileno. Algumas das nossas tecnologias elas se encaixam numa metodologia muito similar à dos bioestimulantes, e nesse contexto nós estamos conseguindo promover pegadura de flores tanto em HF quanto em algodão, por exemplo, né? Então a gente começou em algodão e trouxe para HF, e culturas como morango, por exemplo, os resultados são espetaculares, onde a gente consegue de fato ter um resultado expressivo. Quando a gente fala de citricultura, nós temos tanto tecnologia para potencializar o combate do inseto causador, do greening, quanto tecnologias para combater de fato ou inibir o desenvolvimento do greening, né, quando ele já está instaurado dentro das culturas de citros, sobretudo.
E quando a gente vê cana-de-açúcar, a estria vermelha, que é um problemão desse mercado, a gente consegue controlar dentro dos nossos protocolos e manejos, né, a disseminação da doença. E daí, Leonardo, os resultados são dos mais variados possível. A gente tem antracnose em culturas de maçã, nós temos resultados expressivos em feijão e, obviamente, para cada tipo de cultura, nós temos produtos específicos e dosagens específicas. Então, é muito importante, né, se relacionar com empresas que buscam criar valor no agro, para que nós juntos consigamos construir pequenos projetos, né, quase como o Scrum, de quais formulações, qual é o screening, vamos para campo, vamos para protocolo. 1, 2 safras, o resultado foi expressivo, daí a gente avança, né, no desenvolvimento dessa formação com o cliente. Então é um compromisso e é um relacionamento de longo prazo, né? O nosso primeiro cliente hoje continua sendo o nosso maior cliente dentro da Revela. É uma relação muito boa que a gente acaba construindo no mercado. Eu sou muito grato de ter conhecido o agro e feliz de ter iniciado essa jornada em 2016, porque é um mercado muito receptivo. Eu adoro, literalmente, lidar com as ações do agronegócio. Com certeza. E assim, eu sempre comento isso, que o agro é um universo dentro do mundo, sabe? Eu falo isso porque, assim, é até engraçado, porque assim, essa diversidade dentro do agronegócio, né, como você trouxe aí, saiu lá do teste lá no algodão, observou, capturou uma oportunidade em outra cultura e deu resultado. Então, assim, a gente tem uma versatilidade de uso desses aditivos, desses produtos, junto com dentro do manejo, né, das culturas. E na pecuária, né? Na pecuária você trouxe aí que tem resultados de nutrição animal. Então, o que você pode falar para nós? Isso aí também é um baita no mercado. Exato. Sabe o que me brilhou os olhos dessa questão de nutrição animal? No campo, né, nós temos a safra e a safrinha. Então, para eu diminuir uma sazonalidade, eu saí de um único exclusivo foliar, fui para sementes e fui para solo. Então, eu abri o meu leque do ano, né? Uma nutrição animal, não só uma pecuária, mas como um todo, né? Uma vaca, uma cabra, um suíno ou um pet tem que se alimentar todo dia, né? Então, não é o nosso maior mercado. Hoje a questão de nutrição representa menos que 5% do nosso faturamento global do grupo, né? Então tem muito a ser construído entre nós. Nós estamos com 10 tanques instalados há 3 anos, cultivando tilápias do Nilo e avaliando toda a questão nutricional com os micronutrientes, que ainda não se tornaram produtos Revela, mas muito em breve eu vou estar te convidando para lançar esse produto aqui, divulgando através do podcast. Por outro lado, o que nós já temos fonte de receita, e esse resultado é espetacular, nós estamos dentro da peletização de rações, né? Hoje, pré-bióticos já é uma realidade na nutrição animal e humana. Entretanto, a humana é muito mais simples, porque você não envolve, na grande maioria das vezes, a construção de pellets que exigem cisalhamento e temperatura. Ou seja, o pré-biótico ele continua vivo na nutrição humana. Na nutrição animal não é bem assim, né? Quando nós temos as rações extrudadas, nós temos primeiro um cisalhamento, uma pressão muito grande para a formação daquele grano, sem falar de temperatura. Ou seja, se eu entro com uma cultura de bactérias benéficas, os pré-bióticos, de 10/8, certamente, e a gente caracterizou esses resultados, depois de um pellet pronto, você vai ter 10/0, 10/1, 10/2, né? Que é muito ruim, né? O cliente compra uma teoria e não uma prática. Isso é muito ruim. Nós aqui conseguimos desenvolver uma cápsula destinada para a extrusão de rações. Você começa com 10/8, antes do processo de extrusão, você termina o processo de extrusão com 10/8 unidades formadoras de colônia. Então, aqueles micro-organismos benéficos que não estavam presentes nas rações, hoje já existe possibilidade de estarem presentes utilizando a nossa tecnologia de microencapsulamento. Nesse caso é um micro-organismo, né? Como eu falei, unidade de medida.
o encapsulamento não é nano, ele é um encapsulamento um pouquinho maior e é uma microcápsula de proteção. Então, é algo novo, foi lançado esse ano com um cliente muito importante nosso aqui do Brasil e a gente está bastante feliz com os resultados. Fantástico. Agregando valor no mercado de uma forma gigante, hein, cara? Fantástico. Estou muito feliz de ter recebido você aqui, Gabriel. Uma Legal. satisfação, a sua energia. A gente se conheceu na Andave, né? Sim. O Gabriel tem uma energia fantástica. Eu falei, eu tenho que levar esse cara lá no AgroPro para compartilhar conhecimento e essa energia maravilhosa. Bacana. E olha que eu estava na Andave prestes a sair de férias. Agora eu voltei de férias. O time aqui, Gabriel... Que isso? Eu voltei de férias, então vocês vão ter que me aguentar, né? Agora aguenta, hein? Energia bastante forte. Coisa boa. Então fica à vontade, Gabriel, para trazer suas mensagens finais aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem. Legal, Leonardo. Bom, eu já falei, desculpa, eu vou ser repetitivo, eu sou muito grato pelo teu convite, muito grato de te conhecer. Eu acho que a gente está começando uma parceria de longa data aqui, de todas as tuas vertentes do agro, né? Além de Leonardo e agroprotagonista, eu sou muito grato por conhecer esse universo. Estou apaixonado pelo agronegócio, é algo que eu estudo diariamente e aprendo muito, e consigo compartilhar um pouco do meu know-how de formulações com os nossos clientes também. Fico muito feliz de poder contribuir com a sustentabilidade de um setor tão importante, de um país que é tão importante para o mundo, né? Então, fico feliz em saber que eu estou consumindo um produto que foi tratado com tecnologia Revela, porque a gente tem um compromisso muito forte de transparência com os nossos clientes, de resultados com os nossos clientes, e a nanotecnologia não veio para o agronegócio para passar um verão. Ela veio para ser, como eu falei, a nova revolução industrial desse segmento, né? Fico muito feliz, junto com o nosso time, de estar sendo protagonista nisso, onde a gente se caracteriza como uma das maiores desse segmento e, obviamente, em relação a portfólio, nós temos um portfólio muito completo em tão pouco tempo de agro. Novamente, fico muito feliz pela oportunidade e, obviamente, espero te encontrar muito mais vezes por aqui. Com certeza, Gabriel. Nós é que agradecemos e você, agroprotagonistas que estão com a gente aqui, compartilhe esse episódio, leve essa mensagem para mais pessoas estarem por dentro de novidades de futuro que já está no presente. Valeu, compartilhe esse episódio e siga com a gente. Um abraço!